Pastor, o senhor está em casa, fica à vontade. Obrigado, pastor. Graça e paz, queridos. Amém. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Estou muito honrado em estar aqui. Como o pastor Bruno começou a explicar, desde o ano de 1999, ou seja, 26 para 27 anos, eu trabalho com cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então eu viajo a países onde é proibido ser cristão, né? O jeito mais simples de colocar. Alguns deles por ser dominado por uma outra religião, como o Islã, outros por serem arreligiosos, como o caso da China e outros países comunistas. Em alguns casos a perseguição, muito obrigado, a perseguição vem do governo. Em outros casos a perseguição, o governo não tem nada contra a igreja, mas a perseguição vem de familiares que se sentem envergonhados pela pessoa ter abandonado o Islã, por exemplo, e se tornado cristã, e assim envergonhado o nome da família na comunidade local. Então, por isso aqui eu tenho bastante cuidado sobre a questão da imagem, né? Tem países onde eu entro rotineiramente, em que se eles fizerem uma busca, como já aconteceu, e encontrarem meu nome associado à pregação, à igreja, a pastor, eu vou dar trabalho para os anjos. Tá bom, irmão? Uma vez uma irmã estava orando por mim e ela orou assim: faz o pastor Mário ficar invisível. Eu falei: essa tem fé, mano, porque gordo ficar invisível é mais difícil, né? Se for um carinha franzino, né? Mas eu vou dar mais trabalho para Deus para ficar invisível. Mas é um prazer. Eu moro não longe daqui, moro em Oklahoma, perto da cidade de Tulsa. É lá que fica a sede da organização missionária que eu sirvo, chamada Voz dos Mártires, Voice of the Martyrs, que é uma organização que há 57 anos serve cristãos perseguidos ao redor do mundo. Então, ore por nós, ore pela minha família, ore em função das viagens que eu faço. Posso mencionar algumas aqui, não posso mencionar a maioria. Mas é um privilégio estar aqui, privilégio poder contar com a sua oração. Quem sabe vai ser a primeira vez que você vai ouvir algumas coisas parecidas com o que eu vou contar. Você não imaginava que tem lugar do mundo onde é proibido carregar uma Bíblia, onde é proibido ter uma Bíblia, onde é proibido ser cristão, onde é proibido frequentar uma igreja. Toda vez que eu vou à igreja, eu eduquei a minha cabeça a agradecer a Deus pelo simples fato de eu poder ir à igreja, aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, em países onde há liberdade religiosa, por mais que a gente reclame muitas vezes, mas é livre. E é um privilégio você estar aqui. Eu quero que você saiba disso. É uma honra. Vários cristãos do mundo não têm a mesma facilidade que você tem. Eu diria que quase a maioria dos cristãos do mundo nesse momento. Abre comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 2. Deus trouxe uma palavra ao meu coração alguns anos atrás, e hoje, embora eu estivesse ali relutando com qual mensagem pregar, o Senhor trouxe forte ao meu coração que eu deveria compartilhar essa palavra. Já preguei várias vezes, mas certamente a primeira aqui é a minha primeira visita. Jeremias capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, mas nós não vamos ler tudo. Nós vamos pular alguns versículos aí, mas pode ficar com a Bíblia aberta, inclusive se você trouxe, ou seu celular, o que for. Jeremias 2, de 1 a 13. Diz assim a Escritura, verso 1. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem,
Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Versículo 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar outra vez? Eu queria que você, mesmo assentado, fechasse os seus olhos e você repetisse com toda a força da sua voz a minha oração. Ora comigo, diz assim: Senhor meu Deus, a minha vida está no teu altar. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha necessidade. Eu preciso do Espírito Santo. Eu sou incapaz de entender a Escritura sem o Espírito Santo. Vem me socorrer, vem me resgatar, muda a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui me faz lembrar de quando eu visito a minha mãe. A minha mãe tem 87 anos, está bem, está saudável, prega ainda. Ela até ministra hoje sentada, mas ministra. E eu visito ela, quando eu vou lá, não tem jeito. Ela vai naqueles álbuns de foto antigo e começa a revirar a foto de antes de eu nascer. Aí fala de um monte de tio que eu não conheço. Não é assim? Às vezes você visita uma pessoa que você nunca foi na casa dela, ela abre um álbum de foto e começa. Você não conhece ninguém. Você, que bonito. A minha mãe faz isso. Você vai lá nos álbuns, tal. Você lembra desse primo seu? Eu nunca vi o cara. Eu acho que eu tinha 2 anos, eu brincava com ele. Olha. Ele hoje é médico. Olha, que bom para ele, mãe. Não, e essa aqui, você lembra? Esse texto aqui parece que Deus está olhando um álbum de foto. Que ele começa falando com o profeta. No versículo 2 ele diz assim: eu me lembro de ti. Está falando de um tempo atrás. Da tua afeição, da tua beleza, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva. Deus está falando com o seu povo aqui. Eu me lembro de ti, quando você era jovem. E é interessante, fala assim: e de como me seguias no deserto. Eu me lembro de você. Você era jovem, minha noiva, e me seguia no deserto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus já me deu uma graça, por causa do ministério que eu faço, de viajar. Eu viajei agora para um país chamado Moldova, na Europa Oriental, que foi meu país número 72. Eu viajei muito lugar. Eu fui a alguns desertos. Eu fui ao deserto do Saara já a trabalho, a ministério. Eu fui a deserto lá na Mongólia. Fui a deserto na China, onde eu morei como missionário, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu fui a alguns desertos. Tem uma coisa que não tem no deserto, eu vou te garantir agora, é gente bonita. Tem não? Não, e é simples, é fácil entender. O deserto judia, ué. É sol demais, gente. O deserto do Saara chega a bater 55 graus para cima. É um sol assim, aquele negócio. Eu tenho um cara que trabalha para a gente lá na nossa equipe, que mora no deserto do Saara, ou perto.
Você olha para ele, você, como que vai o senhor? Já aposentou? O cara tem 38 anos. Você acha que ele tem 65, é o deserto. O deserto estraga, o deserto arrebenta. O deserto, a gente lê história na Bíblia sobre o povo cruzou o deserto. A gente acha isso romântico, acha bonito. O deserto detona. Não tem coisa bonita no deserto. Deserto, na Bíblia, é um sinônimo de ausência de beleza. O que é bonito na Bíblia é quando vem um rio, não é? Vem as águas, aí é bonito. Mas deserto é feio, deserto é seco. Deserto é ausência de vida, não tem vida no deserto. Olha o que Deus está falando. Eu estava me lembrando de você, meu povo, quando você estava no deserto. Com quem Deus está falando aqui? Com o povo dele que não está mais no deserto. O povo já está na chamada terra prometida. Aí Deus falou assim, eu fui olhar uns álbuns de foto e olhei você na época do deserto. E me deu uma saudade. Está dizendo aqui. Lembro-me de ti quando eras jovem e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto. No deserto não tinha garantia de nada. No deserto caía do céu o maná. Lembra disso? Era só para hoje, não tinha como guardar para amanhã. Não tinha garantia, não tinha reserva, não tinha criptomoeda. É só, Deus vai garantir o de hoje, era isso. Deserto era isso. Então Deus está falando para o povo da terra prometida. Eu fui ler as fotos, fui ver vocês, senti uma saudade de quando vocês estavam no deserto, vocês eram melhores. Vocês foram para a terra prometida, vocês perderam um pouco, ou perderam tudo. É disso que o texto está falando. Irmãos, nós estamos na terra prometida. Nós estamos... Ah, isso aqui é para mim? O que é isso, Varão? Ah, é outro microfone? Amém. Eu não sabia o que era, eu estou jogando esse negócio para um lado para o outro. Bonito. Parece aqueles boi, né, com um negocinho assim, com... O deserto, irmãos, não é fácil. A terra prometida era aquela terra que a gente sempre queria estar. Sabe para quem que é essa palavra aqui? Vou dizer para você para quem que é. Essa palavra aqui é para um amigo meu de infância, que foi criado comigo no Morro do Estado, no Rio de Janeiro, Niterói. Eu era a parte elitizada da favela do morro, que a parte elitizada do morro é embaixo. Quanto mais em cima você mora, pior. Eu era elitizado. Ele morava lá no altão do morro, esse cara. Aí perdeu o irmão para o tráfico. Mas esse cara era guerreiro, era esforçado, estudava, inteligente. O que ele fez? Não quero isso para mim não, Mário. Eu quero estudar, eu quero ser alguma coisa na vida. Desde adolescente. E foi contra todas as possibilidades assim. Para quem fala que não tem jeito e tal, ele foi vencendo. Aí eu vi esse cara, adolescente na igreja, eu já estava indo para o ministério, eu tinha 15, 16 anos, tive um encontro com Jesus, 16 anos eu já estava doido assim por Jesus, 17 anos eu estava no seminário. Ele não, ele foi para a carreira. Ele foi, não, eu quero estudar, quero ser advogado, Mário. Aí a gente marcava uns jejuns pela nossa vida, 16, 17 anos. A gente ia em jejum para a igreja, íamos orar, eu, ele mais um. Ajoelhávamos, a gente ficava horas. Senhor, abre as portas. Abra as portas da faculdade para o irmão aqui. Vestibular. Abre a mente dele para ele fazer o vestibular. O pessoal que passa vestibular no Rio de Janeiro, todo mundo faz cursinho pré-vestibular, paga caro. Ele mora na favela, ele não tem como. Abre a porta, Senhor. Passou em primeiro lugar no curso de Direito da Universidade Federal. E Deus foi abrindo porta, mas a gente fazia campanha, era telefone fixo na época, lembra, pastor? Aí ligava um para o outro, 3 horas da manhã, um para acordar o outro, vamos orar. Aí eu orava da minha casa, ele orava da dele, 3 horas da manhã. Aí o negócio, esse cara lutou.
A faculdade era pública, mas ele tinha que pagar livro, ele tinha que pagar os negócios. Arrumou um emprego, depois teve uma época que ele arrumou 2 empregos e mais a faculdade de noite. E era ônibus. E ele ia orando no ônibus. E ele passava necessidade para pagar o aluguel da mãe dele. E ele ia ralando, e orando. Sabe o que Deus fez? Deus honrou esse cara. Aí esse cara entrou na terra prometida, porque começou negócio de concurso público no Rio de Janeiro. E ele passou primeiro para defensor público. Depois ele passou para não sei o quê. Hoje, ele é juiz. Glória a Deus por isso. Deus tirou o irmão lá do deserto, lá do ônibus lotado, lá do alto da favela. Hoje ele tirou a mãe dele da favela. Ele foi progredindo. É um juiz íntegro, é um juiz. Aí eu estive lá no Rio de Janeiro, aí encontrei com ele. Aí ele veio, me deu um abraço. Falou: Mário, eu vejo suas histórias aí, tudo que você passa pelo Evangelho. Eu estou morno, rapaz. A minha vida não sai do lugar assim com Deus, sabe? Tem dia que eu leio a Bíblia, tem dia que eu não leio, tem dia que eu oro, tem dia que eu não oro. Faz alguns meses isso, eu fui ao Brasil. A última vez que eu fui ao Brasil, Natal, Ano Novo. Na hora eu lembrei desse texto aqui. Falei: irmão, você já entrou na terra prometida, você vai orar 3 horas da manhã para quê? Deus já respondeu aquelas orações, acabou. Entrou na terra prometida, conquistou tudo que tinha para conquistar, você vai precisar de Deus para quê? Ou você se desespera de novo pelo Senhor, como se você estivesse no deserto ainda, ou você vai desonrar o Senhor na terra prometida. É sobre isso essa palavra. Que a gente vem para cultos como esse, cheio de deserto. Senhor, me tira do deserto, eu preciso pagar uma conta. Me tira do deserto, tenho enfermidade na minha casa. Me tira do deserto. Deus é poderoso para fazer isso tudo. Mas eu fico imaginando que se Deus me tirasse de todos os desertos da minha vida, eu ia ser a pior pessoa do mundo na terra prometida. Se a minha vida não tivesse um desertinho. Eu não sou confiável o suficiente para viver plenamente na terra prometida. Não sei você. Mas eu sem ralar, sem ter razão para me desesperar. Então tem gente que o problema do cara é não ter problema. Tem gente que o problema do cara é ter tido suas orações respondidas. Deu certo demais. Agora ele vai orar, por quê? Ele vai se desesperar, por quê? Ele vai jejuar, por quê? Não tem ninguém com câncer, Deus já curou. O marido não está fora da igreja, Deus já trouxe, já converteu. Não tem desespero para pagar a conta, por quê? Porque Deus abriu uma porta. Aí eu vou orar, por quê? Você vai orar porque Deus é digno. Você vai orar porque independente do que ele faça, ele desliga o disjuntor amanhã, você não acorda, parceiro. Você depende dele para respirar. Ou você sabe disso ou você não sabe. Só tem esses 2 tipos de pessoas na vida. Quem sabe e quem não sabe que sem Deus não há vida. É só isso. É para esses esse texto. Você sabe que nós vivemos num contexto que a gente pode reclamar, pode falar do que você quiser, de política, de Supremo Tribunal, de não sei qual é a sua posição política, não me interessa. Pode falar de Charlie Kirk, pode falar que não há perseguição religiosa no Ocidente, ponto. Se você quiser me ofender, você começa a falar, tem uma perseguição rolando no Brasil, eu te taco com uma cadeira. Eu acabei de chegar do Tadiquistão, que eu me encontrei com um pastor, porque ele esteve preso 2 anos, acabou de sair, porque ele pregou o evangelho para um menor de 18 anos, o que é crime no país dele. Olha quantas crianças tem aqui. Tem menores aqui, ninguém vai para a cadeia. Você pode falar o que você quiser, você não vai me convencer. O meu chamado para trabalhar com cristãos perseguidos, eu morava na China, trabalhava com universitários, não era com a igreja perseguida em si. Eu ministrava para universitários nas universidades, era uma organização que eu participava. Um dia eu fui convidado para ir num culto da igreja clandestina mesmo. 45 minutos fora da cidade de carro, mais 45 minutos numa trilha, dentro do mato. Cheguei lá com essa pessoa que me levou, ele e a família dele,
era uma igreja eu contei, 242 pessoas, tinha no máximo umas 80 cadeiras, a maioria sentava no chão. Todos tinham vindo da mesma cidade, 45 minutos de carro, 45 minutos a pé pelo mato. Porque a igreja tinha que se reunir secretamente, se o governo pegasse, prendia todo mundo. Aí eu chego no culto, o pastor Bruno, chama duas famílias no meio do culto, assim, está dirigindo o culto. Então a jovem traduzindo para mim aqui, que é um dialeto lá do mandarim. Aí ele chama a família aqui, uma família A e família B, vou chamar. Família A era um senhor de uns 50 anos, a esposa, o filho 21, 22 anos e a filha adolescente. Família B, um casal bem jovenzinho com um bebezinho de colo. Eu olhei para a família A, eu pensei comigo assim, deve ter morrido alguém na família deles, que eles estão devastados, muito triste a expressão facial. Olhei para a família B, eles estavam normais assim, meio alegrinho, com o bebezinho. O que eu pensei? Não entendo a língua. O pastor trouxe na frente para orar. A família A deve ter perdido alguém. A família B vai consagrar a criancinha, deve ser isso, vai dedicar o bebê. Pensei nisso. Nada. Perguntei para a tradutora o que está acontecendo. Ela falou assim, a cerimônia da Bíblia. Não sabia o que era isso. Aí eu falei, continua traduzindo. Aí o homem da família A, que eu falei que estava muito triste, estava segurando a Bíblia aqui no peito aqui dele, e o pastor pediu para ele compartilhar com a igreja. Aí ele deu um passo à frente, não tinha microfone, ele começou a compartilhar. Aí ele falou assim, irmãos, essa semana foi a melhor semana da história da nossa família. E ele triste. Aí eu pensei assim, eu quero estar longe desse cara na pior semana da história da família dele, porque ele falou que é a melhor, mas ele está triste. Ele falou assim, porque a palavra de Deus habitou na nossa casa. Eu falei, ué, como é que é isso, da palavra de Deus habitar na casa do cara? Aí ele explicou, ele falou assim, eu não trabalhei essa semana no campo, nem a minha esposa. Meu filho é universitário, não foi à aula, minha filha não foi à escola também. A gente acordava na hora que o sol nascia, pegávamos a Bíblia na estante, íamos para a cozinha. A minha esposa ligava lá o fogão a lenha, começava a trabalhar ali refeição, e nós começávamos a ler a Bíblia, de madrugadinha. A gente não parava nem para comer. A gente revezava, enquanto um comia, o outro lia. A gente só dava uma pausinha de vez em quando para banheiro. A gente lia a Bíblia até 9, 10, 11 horas da noite. Na hora que a gente não tinha mais força, a gente orava, botava a Bíblia de novo na estante, íamos dormir. No dia seguinte, na hora que o sol nascia, a gente pegava a Bíblia de novo e retomava o processo. Em uma semana, a minha família leu em voz alta o Novo Testamento inteiro e o Antigo Testamento de Gênesis até Josué. Aí ele falou assim, e a razão pela qual eu estou tão triste, e ele começa, nessa hora ele sobejava de chorar, chorava com força, pastor. A razão pela qual eu estou tão triste é que pelo papel que está lá atrás da igreja ali, a escala, nós só vamos ser capazes de hospedar a palavra de Deus na nossa casa de novo daqui a 1 ano. Aí eu entendi o que era a cerimônia da Bíblia. A cerimônia da Bíblia era o momento do culto em que a igreja de 242 membros, que tinham a Bíblia só para ler, passava para a mão da outra família, que ia ficar com a Bíblia uma semana. E aí aquela família que eu não estava lá no domingo seguinte, estava chorando no domingo seguinte, já te garanto, porque, adivinha, com um neném pequeno, eles não conseguiram ler nem o que a família anterior leu. Mas só daqui a 1 ano que eles vão ter a Bíblia na mão de novo. Eu, naquela época, era missionário na China, eu tinha 9 Bíblias em casa. 9. 3 estavam no plástico ainda. Bíblia de estudo disso, daquilo outro. Bíblia que eu comprei em conferência, que eu ganhei de presente. Os meus irmãos tinham uma Bíblia para ler. E uma outra para o pastor preparar as mensagens. Essa era a igreja do deserto. No deserto, esses caras não tinham igual a igreja da China, pastor Bruno. Era impressionante. Eu pregava o evangelho para um jovem universitário, ele aceitava Jesus, depois de muito tempo. Porque não é assim, papum não, demora meses. É um país de alta perseguição, o risco é muito alto. Então ninguém vem para Cristo de brincadeira, ninguém vem para Cristo porque um amigo vai.
Ele vem a Cristo, ele tem certeza. Aí ele convertia. Aí eu ia ali discipulando e tal. No dia seguinte ele aparecia com 8 no meu quarto. Sem brincadeira. Falei, pastor, aquilo que você, ô Mário, aquilo que você falou para mim, fala para eles também. Falei, rapaz, e se um for monitor do Partido Comunista? Tal, não tem problema. Quem ia preso era eu. Como fui. Então, era assim a igreja do deserto. Era apaixonada. Agora, aquela igreja da terra prometida, se tiver uma dor de cabeça, o pastor vai entender, né? Hein? Pastor, era um jogo importante, né, pastor? Final de campeonato, pastor. Não dava para ficar de... Não, né? O culto vai passar na internet. O jogo também, varão. Passa depois. Não, pastor, mas a terra prometida. A terra prometida, a gente tem uns caprichos, umas preocupações que a gente não tinha antes. Então, essa palavra, mas é simples. Eu quero que você entenda meu coração aqui. Eu hoje ministro em pouquíssimas igrejas. Eu costumo dizer que só prego para amigo. Só prego para quem paga picanha, pastor. Não, quer dizer, amigo. Porque eu não posso ficar ministrando, eu não posso ter meu rosto na internet, é por isso. E porque eu viajo muito para fora pelo meu trabalho. Mas, porque eu estou com a igreja perseguida o tempo todo, em países como Irã, Afeganistão, todos os que estão, que você ouvir falar, eu tenho que ir rotineiramente, Uzbequistão, Tadiquistão, tem gente que olha assim e fala, existe isso? Existe. Daguestão, que é uma parte da Rússia. Todas essas partes islâmicas são regiões, para mim, são áreas de trabalho, são áreas de ministério, cotidiano. Aí eu convivo com gente que perdeu um pedaço do dedo porque era crente, foi para campo de concentração. Aí eu confesso meu pecado aqui, eu vou dizer a você, eu perdi a paciência, muitas vezes com a igreja que não é perseguida. Porque, eu não estou confessando isso como uma coisa boa, não. Eu estou confessando isso como um pecado meu, porque eu não consigo mais fazer essa ponte, é difícil para mim, por causa da realidade que eu vejo, é isso. Então, eu já quero que você me perdoe por algumas coisas que eu vou falar aqui. E se você não me perdoar, o problema é seu. Não, quer dizer, não, é tranquilo. Jesus perdoa. Mas deixa eu falar umas coisas aqui, vou falar no amor, mas são sintomas da terra prometida. Essa é a palavra. O que pode acontecer com aqueles que finalmente cruzaram o deserto, mas que deixaram fora o coração do deserto, deixaram no deserto. E deixaram a terra prometida meio que deformar a gente. Olha Deus falando, vocês viram a força daquele verso 2 que a gente viu? Deus falando, você toda envelhecida do deserto, toda arrebentada, eu gostava de você assim. Por quê? Porque você entrou na terra prometida, aconteceu uma metamorfose com você que é ruim. Não é boa, não. Olha o verso 7, olha comigo. A gente já leu, mas vamos reler. Diz assim, ó. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Olha essa frase agora. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Isso aqui é forte, gente. Você orava 3 horas da manhã para Deus abrir uma porta. Depois que ele abriu a porta, Deus falando, depois que eu abri a porta, você que é juiz ficou igual aos outros juízes. Você que é atleta ficou igual aos outros atletas. Santificava antes de dar certo. Depois que deu certo, é forte. O que pode acontecer na terra prometida? Que a gente tem que ter cuidado.
Porque eu não estou aqui para falar, se você não obedecer ao Senhor, isso é teologia da prosperidade. Você vai voltar ao deserto, Deus vai tirar tudo que você tem. Eu não tenho nenhuma autorização do céu para falar isso. O que eu tenho autorização do céu para falar com você é o seguinte: glória a Deus que você está na terra prometida. Mas se você não mantiver o coração do deserto, você não tem nada. Você pode ser prefeito da terra prometida, que sua vida vai ser vazia. Só existe propósito, só existe alegria real vivendo debaixo do propósito real da presença de Deus. Ou você mantém o coração do deserto, ou a terra prometida para você vai ser sem sal. Você não tem ideia, no meu ministério, de quanto multimilionário eu aconselhei, porque a vida era sem sal. De quanto atleta de seleção brasileira eu aconselhei, porque a vida era sem sal. De quanto lutador, detentor de cinturão do UFC eu aconselhei, porque a vida era sem sal. Por quê? O cara orava para ir para o UFC. Igual um doido. Crente. Filho daquelas faxineiras tiazinha do coque, da Assembleia de Deus lá do Brasil. Aquela. E o cara era, mas aí ele foi. Aí ele foi e ele ganhou. E quando ele ganhou, ele passou a fazer o que todo campeão faz. Não tinha diferença, não tinha. Nós fomos chamados para ser o quê da terra? Sal. Ele já não salgava mais não. Eu quero alertar você para 3 riscos da terra prometida. Vou contar mais algumas histórias enquanto eu faço isso. Primeiro, na terra prometida, há o risco de nos tornarmos secularizados. Guarda essa palavra. Secularizados. Olha o que o texto diz, verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a fizestes abominação. Na verdade, eu vou te falar o que está acontecendo aqui. Havia várias palavras de Deus. Muitas palavras do Antigo Testamento são difíceis, inclusive para o ímpio ler e para o novo cristão ler, porque tem muito texto no Antigo Testamento. Eu tenho o hábito, pastor Bruno, de copiar a Bíblia à mão. Eu escrevo a Bíblia. É um hábito devocional que faz alguns anos que eu cultivo. Aí, recentemente, eu copiei Deuteronômio na minha leitura. Mas tem umas partes que é pesada, não é? Vocês entram na terra lá, vocês matam todo mundo ou desocupa. Eu falei, caramba. Se um grupo de direitos humanos da época aqui desse um grau nisso aqui, Deus estava no sal, não é não? Hein, pessoalzinho aí de hoje? Mas por que Deus ia mandar fazer isso? Eu entendo agora. Porque Deus tinha chamado um povo para ser santificado, separado para Ele. Mas Ele sabia que terra prometida é terra prometida. E sem desespero, o povo podia inventar moda. E o povo começou a copiar o que se fazia na terra prometida. A adorar os deuses que já havia na terra prometida. A se vestir como se vestia o povo da terra prometida. A falar com a linguagem que fala o povo da terra prometida. O povo não salgou mais a terra que salgou o povo. Em vez do povo santificar a terra, o povo foi secularizado pela terra. É isso. Secularização é o contrário de sacralização, ou seja, santo. Aquilo que é santo, separado, secularizado é aquilo que é geral, que todo mundo é. E, gente, eu não sei, eu sou missionário, eu te falei aqui há 26 anos. Só trabalho com isso. Eu sou ruim em todas as outras coisas. Eu ainda não tentei cowboy. Será que tem boi que me aguenta?
Mas todas as outras coisas que eu tentei fazer, deu treta. Eu só presto para ser missionário. A minha faculdade que eu fiz, mestrado, missiologia, eu só sei disso, eu não entendo de mais nada. Então, de tudo que eu já estudei na vida de missiologia, eu não entendo essa tentativa da igreja ocidental moderna de achar que quanto mais ela se parecer com o mundo, ela vai conquistar mais gente para Jesus. Ela não vai conquistar mais gente para Jesus. Ela só vai se parecer com o mundo. E o cara vai vir achando que está vindo para Jesus, mas ele não mudou nada. Ele continua morando com a namorada, está tudo normal. Por quê? Porque é um desespero para ser aceito, que a gente parou de pregar o santo, o separado. A gente parou de dizer a verdade, a gente fala o que o outro quer ouvir. Então, já não há diferença. O nosso discurso não há diferença. Irmãos, eu não tenho redes sociais, não é porque eu sou super santo, não, é porque eu não posso. Por causa da exposição e tal, que o pastor falou aqui. Mas outro dia eu dei graças a Deus, tem alguns anos que eu não tenho, minha esposa me mostra umas coisas de vez em quando, aí eu vejo crente brigando por causa de política e tal. Eu falo, qual que é a diferença do cara ser crente e não ser crente hoje na internet? Não tem. É a mesma coisa. Não existe nenhuma... Qual que é o distintivo? O que distingue? Não tem. Não há esse elemento de distinção. É tudo igual. Nossos barracos, nossas brigas, tudo igual. Secularização. Que é o contrário da santificação. Irmãos, trabalhei por algum tempo num país da África chamado Sudão, um dos países de maior perseguição religiosa do planeta. É um país que eu não posso mais voltar porque eu sou listado no país, mas eu trabalhei muito na época que eu podia. Tive várias experiências com Deus nesse país. Quase todas ligadas a um homem ex-muçulmano que trabalhava na minha equipe, que até hoje é meu amigo, não trabalha mais comigo, mas é um grande amigo, um pastor, chamado Mohammed, que é o nome dele mesmo, porque ele é ex-muçulmano. É um trouxa, vou te falar por quê. Que o pai dele era imã da mesquita islâmica e treinou ele para ele islamizar cristãos. O papel dele era pregar o Islã para cristão. Aí ele teve uma ideia sensacional um dia. Foi, eu preciso entender como é que o cristão pensa. Aí foi ler a Bíblia. É burro pra caramba. Eu vou te falar, irmão, se você quiser mudar de vida, você lê a Bíblia. O cara foi ler a Bíblia, trouxa. Aí aceitou Jesus sozinho, dentro de um quarto de pensão, pastor, lá no Sudão, daquele Novo Testamento dos Gideões, sabe? Leu aquele troço, mudou a vida dele. Só que esse cara, ele é perseguido lá pelo próprio pai dele. O pai dele manda matar, ele fica fugindo, se esconde. A história mais forte é que uma vez ele estava na casa dele, entraram 7 homens armados, renderam a família, prenderam os filhos dele no banheiro, amarraram ele numa pilastra e fizeram ele assistir a molestação sexual da esposa pelos 7. Até ele negar a fé. E a esposa gritava e falava, Mohammed não nega, porque Jesus é tudo que a gente tem. Esse cara, presta atenção aqui, um dia eu estou na casa dele, fui lá, depois dessa história. Eu olhei para a esposa dele, que é uma irmã querida em Cristo, ela estava nitidamente acabada de cansada, com aquelas olheiras, aquelas bolsas aqui embaixo do olho assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, a irmã não dormiu, né? Aí ela deu um sorriso e falou, não dormi não, pastor Mário. Meu menino estava com a febre aí de quase 40 graus a noite toda, eu fiquei a noite toda de joelho ali para o menino melhorar. Aí, olha o secular aqui, que pensa que é crente, mas só quando convém. Eu virei para ela, e na verdade eu virei para ela e para o Mohammed, que ele estava escutando, e deu uma bronca. Eu falei, o Mohammed tem que parar com isso aí, irmão. Quantas vezes eu falei que qualquer despesa desse negócio
Tem um hospital aqui na esquina que eu passei ali, vindo para cá, e ele parece até ajeitado. Eu vi umas ambulâncias assim. Na cidade tem vários hospitais. Por que não pega o menino numa situação dessa, leva no hospital, cuida direitinho? Eu já falei, não importa o valor. Aí ela deu um sorriso de novo, falou, pastor Mário, acho que o senhor às vezes esquece a nossa situação aqui, né? A gente não tem a opção de preencher a ficha no hospital. Se a gente preencher, vão vir aqui matar a gente no dia seguinte. A gente vive escondido, a gente não pode botar endereço em lugar nenhum. Outra coisa, eles sabem aqui na região que a gente é cristão, eles não vão atender a gente no hospital. O hospital é islâmico, é só para muçulmano. Eu não tenho a opção de levar meu filho para o hospital, pastor Mário. Toda vez que alguém adoece aqui em casa, a única opção que eu tenho é ajoelhar e pedir para Deus curar. E pastor Mário, o menino está brincando lá fora. Aí na hora caiu minha ficha, assim, eu falei, a irmã me perdoa. A irmã me perdoa, é porque eu venho de um evangelho que a gente só ora para o menino melhorar depois que a gente gritou com a Unimed. Fizemos um barraco no Facebook por causa do SUS, metendo pau em político. Telefonamos para 15, 20 pessoas para tentar resolver. Xingamos, gritando, brigamos como se tivesse direito. E depois que nada dá certo, a gente lembra que tem Deus e a gente vai orar. Não é assim a primeira opção. O evangelho nosso é um evangelho parecido com o mundo. A gente faz a mesma coisa que o cara do mundo faz. A senhora me perdoa. Eu não estou acostumado com esse nível de evangelho. Secularização. É a terra prometida que fez isso comigo. Mas ela vive no deserto, ela nunca teve. Ela não tem a outra opção, ela só conhece a opção. Deus vai curar meu filho. É só essa alternativa, não é a última alternativa. Não é fundo do poço, é a única. Agora, a terra prometida pode nos tornar secularizados. Mas tem um segundo perigo aqui. A terra prometida pode nos tornar superficiais. É meu segundo ponto. Presta atenção no versículo 8, bem rapidinho. Versículo 8 diz assim: os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Essa frase agora, ó, e os que tratavam da lei não me conheceram. Essa frase. Os que tratavam da lei não me conheceram. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Outro dia eu estava na casa de um pastor da igreja perseguida, que o filho dele, um menino de 11, 12 anos, é doido com carro. E eles moram num país que é limitado, né? Que tem bons carros até, mas bem inferior aqui, ou mesmo ao Brasil. Mas ele, esse menino, ele gosta mesmo de carro, ele gosta. Eu não entendo nada de carro, mas ele gosta. Então ele sabe os tipos de Lamborghini que tem, Maserati, ele estudou. Assim, estudou de curiosidade na internet e tal. Ele pesquisa, é a área de interesse dele, ele gosta. É o hobby do menino, o pai incentiva, não tem problema nenhum. Ele gosta. Só que eu fiz uma pergunta, que eu vou usar como ilustração aqui, para ele eu falei assim, você já entrou num carro desse? Porque eu não. Acho que eu nunca entrei num carro desse aí, pastor. Uma Lamborghini. Falei, você já entrou no carro desse? Ele falou, não, nunca nem vi. Normal, tem muita gente que sabe, né? Entende, gosta, mas não teve oportunidade de ver de perto. Isso me fez pensar, rapaz, quanta gente tem na chamada igreja que entende, gosta e nunca viu de perto? Deus. Quanta gente que sabe assim a teologia. A palavra teologia é um composto de logia, que é o estudo, do theos, Deus. Quanta gente sabe tudo de teologia, mas nunca viu o theos.
não teve uma experiência com ele. Esses caras da igreja perseguida, se não pode ter igreja oficial no país, como é que vai ter seminário teológico? Os caras não estudaram. Eles não têm 1% da formação teológica que eu tenho. Eu trocaria a qualquer momento pela experiência com Deus que eles têm, porque eles conhecem a Deus, eles não conhecem sobre Deus. É capaz de uma pessoa que gosta da arte conhecer tudo sobre as pinturas de Michelangelo, a Capela Sistina, sem nunca ter ido lá, sem visto. É possível. É só você estudar a história da arte. Eu acho até que é capaz de um cara entender tudo de boi, de montar, né, não? E nunca ter montado. É capaz, é só você estudar o negócio. Você vira um especialista sem ter prática no troço. Não é? É possível, eu acho que é. Ué. Agora, o cara que monta vai falar, não, eu não sei o nome de nada que você falou aí, das proteínas do boi, mas na hora de montar eu monto. Eu não sei o que vai no composto que o cavalo come, mas sei o bicho para mim é normal. Você entendeu a diferença? Então, uma coisa é um conhecimento teórico, é coisa de terra prometida isso. Na terra prometida todo mundo tem curso de teologia. Na terra prometida você vai no Facebook, todo mundo é teólogo. O pastor às vezes prega um negócio equivocado, que nós todos cometemos erro. Rapaz, esse negócio viraliza no Facebook, aí vem aqueles teólogos de plantão. Viu? Coisa de terra prometida. Você não vê esse criticismo na igreja perseguida, porque o inimigo é outro. O inimigo não é o meu irmão em Cristo. O cara está lutando para sobreviver. Então não existe essa... Agora, a gente foi ficando superficial. A gente não tem intimidade com Deus. A gente tem ali conhecimento teórico. Mas na hora de montar no boi mesmo, o cara não sabe. Ele só sabe a teoria. Conhecimento teórico. Gente, isso é fortíssimo. Irmão, experiência com Deus. Eu queria que você orasse hoje, você saísse daqui e falasse, Senhor, eu estou na terra prometida, mas eu não tenho experiência com o Senhor. Eu quero ter experiência com o Senhor. Experiência com Deus. Pastor Bruno, eu estava nesse lugar que eu falei, no Sudão. 2011, última vez que eu fui lá. Aí um amigo meu me ligou numa madrugada, a gente usava muito na época, não tinha Zoom não, era Skype, lembra? Meu computador estava aberto assim na mesa, assim, no guest house lá que eu ficava. Tinha uma escrivaninhazinha, estava o computador aberto, era 4, 5 horas da manhã, toca aquele barulhinho do Skype, sabe? Estava ligado. Aí fui ver se era minha esposa, alguma coisa, era um irmão da minha igreja, lá em Vitória, no Espírito Santo. Aí o irmão falou assim, um pastor também, Mário, eu não sei onde você está, mas Deus fala que você tem que sair daí hoje. Aí eu parei assim e falei, pastor, eu sou presbiteriano, pastor. Não me põe nessa situação aí, não. Aí eu falei, eu não vou embora não, mas eu vou orar. Falei para ele, eu vou orar, se Deus vai confirmar, eu vou embora. Eu arrumei a mala, não sou trouxa nem nada. Mas fiquei quieto, eu fiquei quietinho, pastor. Se eu falasse para o sudanês lá, para o Mohamed, os caras... Não, então vai embora. Eu não queria isso, influenciar eles. Eu falei, não, eu vou ficar quieto, mas vou deixar a mala pronta. Aí era um sábado, isso. Aí sábado de manhã nós fomos, visitamos um projeto nosso, aí voltamos para a cidade de Khartoum. Aí eles falaram assim, nós vamos te deixar no hotel um pouquinho, dar uma descansada, mas de noite você vai pregar em outro lugar, tal, a gente busca você 6 horas. Eu falei, tá bom. Aí eram umas 3, 4 da tarde assim, eu estava no quarto, tomei um banho e falei, vou dar uma deitada mesmo. Tal. Na hora que eu deitei meu corpo, sabe, parece Lady Murphy, assim, deitei, aí bate na porta. Mário. Era um outro cara que trabalhava comigo. Aí abri a porta, o que foi? Rapaz,
recebi um telefonema da polícia, de um amigo, e o cara falou que estão vindo aqui te pegar. Sabem o que você está fazendo no país e tal, nós temos que te levar embora para o aeroporto. Aí só deu tempo de dar um sorriso assim, pegar a mala, tá pronta, fui embora. Cheguei no aeroporto, irmãos, mudei meu voo, que ia ser 4 dias para frente. E eu ia dar aula num seminário teológico segunda e terça-feira. E isso era um sábado para domingo. Eu mudei meu voo, antecipei, fui passar na imigração, a mulher olhou no meu passaporte, olhou na minha cara, olhou no passaporte, olhou na minha cara, falou, me acompanhe. Me levou para uma sala, só que não é essa salinha daqui da imigração, não. Tinha umas grades bonitas, sabe? Aí me largou lá e saiu com o meu passaporte, e eu fiquei lá 6 horas lá dentro com a minha mochila, uma mesa, não tinha banheiro, não tinha nada, eu fiquei lá. Isolado assim no aeroporto, falei, estou preso. De repente, 6 horas depois, pastor, chega um oficial, policial, só que esse chamou minha atenção pelo quê? Sudanês tem basicamente 2 raças, um bem escuro do sul e um pouquinho mais claro, mais mulato assim. O norte, Khartoum, geralmente o pessoal é mais claro. O pessoal do sul, eles são tribais. E tem uma tribo que chama Dinka. Eles são conhecidos lá no Sudão, porque eles são muito altos. Os Dinka, tudo tem 2 metros de altura, eles são alto e magrinho assim, todos eles. E eles têm uma marca no rosto aqui, que eles fazem uma queimadura na criança, quando ele é bebezinho, para marcar a tribo Dinka. Aí chegou um oficial, ele era Dinka, ele era alto, esguio, bem escuro, pele bem escurona, e com as marcas aqui no rosto. E falava inglês fluente, virou para mim, estava com um envelope, um papel pardo assim na mão, pastor. Aí falou, senhor, me acompanhe, por favor. Aí eu fui seguindo ele, todo o burburinho, aquele barulho do aeroporto, de imigração, o povo estava desse lado. A gente estava indo para o outro lado, uns corredores assim, tudo isolado, não tinha ninguém, parece quando você erra o banheiro do shopping, sabe? Aí eu fui atrás dele e falei, não, esse cara está me levando para a cadeia de vez, né? Ele está me levando assim, deve ter um camburão ali fora, um carro de polícia ali fora, vai me botar no carro, eu vou preso. De repente, chega na última porta, na porta de ferro pesadona, pastor Bruno, ele abre a porta, era a pista de decolagem, os aviões estavam tudo lá. Ele dá o envelope para mim na minha mão e fala assim, teu avião está saindo, aqui estão seus documentos, corre e não olha para trás. Eu saí correndo, subi a escadinha, que lá não tem aquele negócio de finger, é tudo subi a escada, na hora que eu subi a escada, tiraram a escada, o avião decolou. Fui embora. Cheguei ao Brasil, morar no Brasil. Cheguei ao Brasil, na quarta-feira, eu ligo para o Sudão. E o pessoal tinha me deixado, minha equipe tinha me deixado no aeroporto, 6 horas da tarde naquele dia. O voo saiu 1 da manhã. Aí eu fui ligar. Liguei para o Mohamed, foi Mohamed. Aí ele começa a gritar do outro lado, glória a Deus, você está vivo. Aí eu falei, como assim eu estou vivo? A gente ouviu que você foi preso no aeroporto, mas a gente não ouviu a sequência. E aqui, naquela época, aqui, estrangeiro assim, ele some mesmo, a gente não sabia onde você estava. Falei, não, estou no Brasil, eu saí naquele dia, eu fiquei preso lá no aeroporto só. Eu não fui para cadeia. Não, glória a Deus. Você soube do seminário? Eu falei, que seminário? Você não ia dar aula no seminário? Eu falei, ia, segunda e terça. Dá uma olhada aí na internet. Aí me deu um site lá, do Al Jazeera, não sei o que, entrei. Atentado terrorista mata todos os presentes no seminário na terça-feira. Eu ia estar dando aula. Morreu todo mundo que estava lá. E Deus mandou eu sair do país. Aí, a cereja do bolo foi quando ele falou assim, mas eu ainda quero entender, mano, como é que você saiu? Porque tá muito esquisito. Eu falei, ué, chegou um oficial com meu papel, minha papelada e tal, me levou até quase o avião, pista de decolagem, me deu
Minha documentação mandou eu não olhar para trás. Ele era dinca. Aí o Mohamed começa a rir. Não, sério, como é que você saiu? Eu falei, não, desse jeito que eu falei. Falei, como ele era dinca, Mário? Eu falei, era dinca, você que me ensinou. Não é aquelas 3 marquinhas aqui, paralelas aqui no rosto. O cara alto, igual um bambu, bem escuro. É dinca, pô. Mário, é proibido tribal ser policial. Não existe esse policial aí, não. Essa pessoa que te libertou não existe. É experiência com Deus o nome disso. Então, assim, Deus quer fazer na minha vida e na sua. Vai. Amém. Ele tem disponível para a minha vida e para a sua. Estou, Bruno, hoje, o ministério que a gente faz na organização é muito ligado a, eu vou escolher as palavras aqui, a levar Bíblias, transportar Bíblias para países proibidos, né? Para não usar contrabando de droga, né, pastor? A gente faz muito isso, são milhões de livros que são levados pelas fronteiras todas, que você imaginar, de países extremamente fechados. As equipes nossas fazem, e cada história, cada loucura. Aí tem uns caras que trabalham com a gente que fazem isso há 40 anos. E outro dia eu estava com um irmão que é parceiro nosso, que printa a Bíblia, holandês. E esse irmão estava me contando uma época, quando havia a cortina de ferro, lembra? Os países orientais, da Europa Oriental, tudo comunista, Romênia na época, Polônia. Aí ele estava levando Bíblia, esse irmão, para um país chamado Macedônia do Norte. Existe esse país. Era muito fechado, era uma imigração assim bem fechada, não podia passar uma Bíblia. Aí ele contou para mim que nesse dia, estava ele e um amigo, eles estavam com Bíblia no carro todinho, dentro do estofado, todo o carro em cima, assim no estofado assim em cima, né, onde fica a cabeça, embaixo da cabeça ali, cheio de Bíblia, chuchado em todo o carro inteiro. Aí eles entraram na Macedônia do Norte e não tiveram problema na imigração, nenhum, zero. Só que estava um outro carro voltando, saindo. Esse carro que estava saindo, eles se identificaram ali, viram que conhecia e falaram assim, olha, 5 quilômetros para frente, tem a blitz mais terrível que vocês pensaram. Os caras abriram o nosso estofado todo. Ainda bem que a gente já tinha entregue as Bíblias. Não pode te pegar daqui 5 quilômetros. Aí meu amigo, esse senhor, ele ficou desesperado. Ele falou assim, pro colega dele, ele falou, como é que a gente vai fazer agora? Porque se a gente voltar, vai ficar estranho para a imigração. A gente acabou de passar. E 5 quilômetros para lá, eu já fiz essa rota outras vezes, não tem nada, não tem um posto de gasolina. Se a gente parar do lado da estrada assim, no acostamento, vai chamar atenção. A gente está com muita Bíblia aqui. Aí falaram assim, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta. Aí o colega dele falou, ué, mas tem essa pousada aqui, ó. Eu tinha uma pousada assim do lado esquerdo. Eu falei, então tá, então vamos parar aqui. Aí o que eles fizeram? Eles pararam, era de tarde assim, dormiram, não continuaram a viagem, atrasaram. No dia seguinte eles acordaram 5 horas da manhã, eles tiraram todas as Bíblias do carro, acordaram 5 horas da manhã e foram para a estrada para ver se a blitz estava lá. Andaram 5, 10 quilômetros, não tinha blitz nenhuma, voltaram para a pousada, botaram os carros, a Bíblia tudo de volta no carro, entraram, tranquilo. Foram lá nas igrejas, distribuíram as Bíblias, voltaram, cadê a pousada? Pode me falar que eu sou maluco. Então, aí tenta explicar isso na teologia. Eu fiz mestrado, eu não consegui. Chama experiência com Deus. Até hoje, esse senhor de 80 anos de idade, ele conta isso chorando, como se fosse a primeira vez que ele estava contando. Experiência com Deus. Ele é médico, ou seja, cientista. A ciência não explica isso.
Eu falei, mas você voltou? Ele falou, várias vezes. Eu fui a pé esses 5 quilômetros, numa outra viagem. Eu andei a pé para ver, não é possível. Eu perdi, aí eu entrava no mato para ver essa pousada, mas ela não era no mato, ela era na estrada. Não tem nenhum sinal de ter tido uma pousada. Glória a Deus. Aleluia. Mas são coisas que acontecem no deserto. Na terra prometida, pode até acontecer, mas a gente não percebe. A gente quer criar confusão. A gente quer teologizar. A gente quer ter razão. A gente quer convencer o outro. Na terra prometida, podemos nos tornar secularizados. Na terra prometida, podemos nos tornar superficiais. Terceiro e último lugar para a gente acabar. E desculpa o horário. Versículo 13. Diz assim, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Sabe o que foi iniciado na terra prometida, irmão? Foi iniciada a ideia de estocar, guardar as coisas. Porque no deserto não tinha como fazer estoque. No deserto, se guardasse o maná, o que acontecia com o maná? Estragava. No deserto, eu tinha que confiar que o Deus que deu hoje vai dar de amanhã de novo. Era assim, né, literalmente era vender o almoço para comprar a janta. Era isso aí. Na terra prometida, o que o povo aprendeu? Aprendeu a guardar. Aprendeu, vamos fazer dispensa. Vamos juntar. Para que a gente vai confiar em Deus do jeito que confiava no deserto? Vamos guardar. Aí o texto fala aqui, ó. Aí vocês criaram cisternas. No deserto não tem água suficiente. Agora na terra prometida, fizeram poços, cisternas. Só que o que fala? É uma linguagem figurada. Cisternas rachadas. Cisterna rachada não retém a água, não para. Você põe e está vazio de novo, você tem que pôr de novo. Fica insaciável. Nunca é suficiente. É o terceiro risco da terra prometida. Na terra prometida, podemos nos tornar insaciáveis. Porque quando o cara estava no deserto, o sonho era uma casa própria. O sonho do meu amigo era tirar a mãe dele da favela. Ele falava isso com 14 anos. Agora a mãe dele tem uma casa de praia. A própria tem casa de praia. E se você for conversar com ele, não é suficiente. Eu me lembro quando eu era pequeno, que tinha menos carro no Brasil, eu tinha o sonho de andar de carro. Era o sonho. Meu pai foi ter carro, eu já era adolescente. Aí, era uma variante 2, top. Vinha aquele carro, você pensava que era um gerador andando assim. Mas aí, Deus responde, mas não é suficiente. Aí você quer um outro, você quer um outro, você quer... Gente, eu já encontrei gente que tem toda a situação financeira que você sonhar. Eu nunca conheci, honestamente, alguém que tenha olhado para mim e dito assim, tá bom, já deu. Aliás, eu fui aconselhar um cara no Brasil que ele entrou em depressão porque ele descobriu, frase dele, eu descobri que 1 bilhão e 100 milhões fica no mesmo lugar. Quando eu fiz 100 milhões, é um cara de negócio de cripto. Aí eu quis fazer 200, aí meu sonho ficou ser 1 bilhão, só que eu cheguei em 1 bilhão, eu falei, é isso aí que é 1 bilhão? E é insuficiente, e falta. E não chega. O coração do homem faz isso aí, é insuficiente. Aí, a nossa geração é a geração do Rivotril, do remédio para a ansiedade, porque é insuficiente.
A gente fica desesperado e falta um troço. O caboclo hoje mora nos Estados Unidos, Deus abriu a porta, que todo mundo está sonhando em outros lugares, mas não é suficiente, mas falta um negócio, e falta um negócio, e falta um negócio, e falta um negócio. É impressionante. Aí você lê o texto em que Jesus fala da ansiedade em Lucas capítulo 12, de 22 a 34, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí no fim daquele texto Jesus fala assim, não andeis ansiosos pelo que há de comer, pelo que há de beber, concentrai o vosso tesouro no céu, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Jesus falando assim, se for para você ficar ansioso, fica ansioso pelo número de pessoas que você levou a Cristo. Pelo tempo que você passou na presença de Deus. Última história para terminar. O ano acho que era 2012 por aí, eu estava pregando na Jordânia, Oriente Médio. Uma igreja batista, autorizada pelo governo. Um amigo meu, egípcio, traduzindo para mim. Aí, teve louvor e tal, passaram a palavra para mim e fui pregar. Abri a Bíblia. Na hora que eu abri a Bíblia, entra uma senhora na igreja, uma irmã. Essa irmã, ela senta ali onde está essa irmã ali, ó, na minha extrema direita, no banco aqui. Essa moça, ela se vestia diferente das outras mulheres, porque as outras mulheres se vestiam com um véu na cabeça, que é típico da igreja, mesmo as cristãs, mas essa mulher tinha uma roupa islâmica que ela estava usando. E ela estava sentada ali. Eu estava lendo a Bíblia ainda, eu não tinha começado a pregar. Essa mulher começa a chorar ali. Mas, irmãos, não era um chorozinho. Ela me atrapalhou. Um choro alto, gritado. E ela está chorando e eu estou aqui. Se fosse no Brasil, eu ia saber lidar. É a teologia da beiçada. Eu viro para o pastor e falo assim, resolve aí que a irmã está me atrapalhando. Mas no Oriente Médio você não, né, tem aquele negócio de não poder falar com mulher. Eu não sabia como é que fazia. Engrenei a quinta lá, falei, vou pregar. Preguei, deixei a mulher chorando. Ela gritou o sermão inteiro lá, esperneando de chorar. Essa mulher está alterada, essa irmã. Terminou a pregação, eu virei para o tradutor, falei assim, fulano, você vai lá comigo conversar com ela, essa mulher não está bem não. Eu falei, vamos lá. E ela continuava chorando. Aí nós fomos lá, a igreja meio sem graça, assim, já saindo, sabe? Final de culto. Aí ele falou, olha, ela está tão alterada, vamos fazer o seguinte, eu não vou traduzir frase a frase consecutivo, não. Eu vou conversar com ela e te falo o fim da meada. Eu falei, tá bom. Aí eu parei ali, ele está conversando em árabe com ela ali, esfirra, não sei o quê, quibe e tal, eu estou ouvindo. Eu só entendo o que interessa. Aí eu estou ouvindo. Aí 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos, ele conversando com ela, ele começa a chorar. Eu falei, perdi o cara. Mandei o cara conversar com a mulher, porque o cara está chorando mais que ela. Aí ele vira para mim, se recompõe, fala assim, rapaz, essa mulher é saudita. Eu falei, o quê? Na época, hoje tem igreja na Arábia Saudita. Mas na época a gente sabia que tem, porque a igreja de Cristo, a Vitoriosa, está em todos os lugares. Amém. Mas era igual o Mundial do Palmeiras, nunca ninguém tinha visto um crente da Arábia Saudita. Igual enterro de anão, pastor. Sabe que tem, mas nunca viu, né? A gente não sabia, porque era tão perseguida a igreja, que se um crente converte, não falava para o outro. Então, esse irmão egípcio, pastor no Oriente Médio há décadas, ele nunca tinha visto uma mulher cristã saudita, muito menos eu. Aí, a história da mulher, ela contou para a gente. Ela falou assim, pouco mais de 3 anos atrás, mês do Ramadã, eu estava jejuando, como todo muçulmano. O meu marido é o imã da mesquita, lá na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita. Eu estava jejuando, aí eu fui dormir,
À noite eu tive um sonho com um homem de branco. E o homem de branco virou para mim e falou assim: meu nome é Issa, Jesus em árabe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Alá senão por mim. Eu me apaixonei pelo homem de branco. Ela falou isso. E ela falou assim, eu continuei me relacionando, ela usou essa palavra, com um homem de branco. Pelo menos ele traduziu assim. Eu entrava no meu quarto, eu me ajoelhava, eu falava assim, homem de branco. Ela não sabia como se referia a ele, falava homem de branco. Eu quero saber mais de ti, mas eu não posso falar para ninguém. E ela começava, ela falava assim, o livro que eles leem, homem de branco, a teu respeito, aqui no meu país é proibido. Eu queria um livro desse, homem de branco. E essa mulher foi ficando desesperada pelo homem de branco. E ela está ali orando para ver o homem de branco, um dia, para saber mais do homem de branco. E ela começou a fazer a seguinte oração, homem de branco, onde estão os outros que te amam? Porque eu sei que tem outros. Onde estão os outros que te amam, homem de branco? Ela não podia virar para o marido e contar o que aconteceu, virar para a irmã e contar o que aconteceu, ir na rua sair procurando. Essa mulher foi cristã, só ela e o homem de branco, 3 anos. Aí um dia, olha como Deus faz as coisas mais doidas. A televisão da Arábia Saudita, principalmente naquele tempo, é estatal e toda controlada pelo governo, só passa programa islâmico. Essa mulher, o marido dela estava assistindo um programa na sala e ela chegou e foi assistir. O programa era sobre um país do Oriente Médio chamado Jordânia. Olha essa história. Aí falava, Jordânia era um país, era um programa assim, igual o National Geographic, fala do país tal um dia, de outro país. Aí naquele dia era Jordânia, falava dos esportes lá da Jordânia, da geografia da Jordânia, ponto turístico. Aí foi falar da religião na Jordânia. Falou, a Jordânia também é um país muçulmano como nós, mas eles não são tão firmes no Islã como nós, porque eles toleram os porcos, esse é o termo, os porcos chamados cristãos na Jordânia. Aí ela entrou no quarto e falou, homem de branco, eu descobri que eu sou uma porca. Onde estão os outros porcos? E essa virou a oração dela. Na cabeça dela só tinha cristão na Jordânia. Ela começou, me leva para a Jordânia, eu quero ver os outros porcos. Me leva para a Jordânia, me leva para a Jordânia. Um dia a irmã dela vai na casa dela, naquela época, 3 anos atrás, ou já perto da época que eu a conheci. Aí a irmã fala assim, minha irmã, eu tenho uma coisa horrível para te contar. O meu marido, que é engenheiro, recebeu uma proposta irrecusável de emprego, nós estamos de mudança. Adivinha para onde? Para Jordânia. Ela olhou para a irmã e falou assim, que pena, mas eu sou tua irmã, nunca vou te deixar sozinha, eu vou lá te visitar. Ela pegou um voo de manhã em Jeddah, na Arábia Saudita, chegou às 11h30 da manhã de domingo, em Amman, na Jordânia. A irmã dela buscou ela no aeroporto, levou ela para casa, elas almoçaram. 2h pouco da tarde, depois do almoço, ela virou para a irmã e falou assim, eu tenho um grande sonho, e eu queria que você me ajudasse a realizar o meu sonho. Ela falou, que sonho é esse? Ela disse, andar na rua sozinha, que eu não posso fazer isso na Arábia Saudita. E a irmã começou, não, mas é perigoso, não pode. Ela falou, como não pode? Você me buscou sozinha no aeroporto? Nós vindo de carro para cá, aqui é mais aberto, nós vimos mulheres que estavam com hijab na cabeça, mas estavam de calça, não tem que andar de burca, aqui é mais aberto, não tem problema nenhum eu andar na rua, eu quero só dar uma volta. A irmã falou, tudo bem, mas não vai muito longe. Ela saiu da casa dela, foi andar, procurando o quê? Um chiqueiro. Ela queria uma igreja. O culto de domingo é 3h da tarde, naquela igreja batista onde eu estava pregando. Foi a primeira vez que ela entrou na igreja. Foi a primeira vez que ela ouviu louvores.
Na hora que ela entrou na igreja, deram a Bíblia para ela, daquela que tem Inária ainda. Ela está segurando a Bíblia assim como se fosse uma joia. Eu acho que era uma mulher de boa condição financeira, pelas joias mesmo que usava, pelos trajes. Ela segurava a Bíblia assim como se fosse parte do corpo dela. Ela nunca tinha ouvido a palavra. Essa mulher não estava chorando pela minha palavra. Eu não estava nem pregando quando ela começou a chorar, eu estava lendo a Bíblia. Ela estava chorando pela emoção de ter aquela ansiedade realizada, né? De estar no meio do povo de Deus, de ter achado um lugar onde estão os outros porcos. Ela olhou para frente, estava o leitão pregando ainda. Ela queria os porcos. Eu quero os porcos. Eu quero os porcos. A ansiedade dela estava naquilo ali. O desespero dela estava naquilo. Nunca mais encontrei essa mulher. Não me pergunta como ela está, se ela... Essa mulher quebrou várias leis islâmicas naquele dia, várias. A possibilidade dela nem estar mais entre nós é muito grande. Porém, eu vou dizer a você que valeu muito a pena para ela, porque ela viu de frente o homem de branco. Glória a Deus. Se for para ficar insaciável, fica insaciável para Deus te usar. Aleluia, Jesus. Para ver a face do Senhor. Vamos nos colocar de pé? Fica insaciável para ser usado pelo Senhor. Fica insaciável para ter tempo com Deus. Para ser transformado pelo Espírito Santo. Para ter experiência com o Senhor. Não são as coisas desse mundo. A terra prometida deformou muita gente. A terra prometida, eu sei que todos que estamos aqui, todos nós, já passamos pelo deserto, se é que não estamos passando ainda. Aí a gente orou muito para Deus tirar do deserto. Só que alguns, vários, Deus tirou. Deus respondeu a oração. E aí acabou o encanto, acabou o desespero. Então eu queria fazer um convite a você agora. Você quer dizer assim: Senhor, eu reconheço o meu esfriamento. Não precisa repetir não. Mas você quer orar assim, falar: Senhor, eu reconheço o meu esfriamento. Eu reconheço que o meu coração na terra prometida se distanciou do Senhor em vez de se aproximar. Eu quero que o Senhor resgate o deserto, o coração de deserto dentro de mim, para eu te buscar com desespero, para eu te buscar com intensidade. Quer orar assim? Eu queria orar por você antes de você sair daqui. Vem aqui no altar que eu quero orar por você. Aqui na frente aqui. Antes de você sair. Se essa é a tua oração, se essa palavra falou com você, não, eu preciso tomar vergonha, de verdade. Eu preciso mudar o meu jeito de andar com Jesus. Eu preciso mudar os meus objetivos na presença de Jesus. Eu preciso buscar experiência com Deus. Sabe? Eu fui focando em outra coisa e eu não vi isso acontecendo. Eu tô igual o outro pessoal do mundo aí. Eu já não tenho experiência nenhuma com o Senhor. Eu já não vejo as coisas acontecendo na minha vida. Deus tem um ministério para você, varão. Deus não trouxe. Eu não acredito em imigrante cristão. Eu acredito que todo cristão que é levado para outra nação é missionário. Eu acredito nisso. Eu não acredito que você veio para cá para ter uma condição melhor do que no Brasil. Isso também, pode ser também. Mas é secundário. Você está aqui para ser usado pelo Senhor nessa terra aqui. Senão você tinha ficado no Brasil. Senão você estava em outro lugar. Mas o Senhor trouxe você para o campo missionário que Ele queria você. E alguns aqui, que eu sei o foco dessa igreja, um dos focos, estão num campo missionário que eu não consigo entrar. É você que está lá. É você que é cowboy. É você que tem a linguagem, é você que tem ali o testemunho. E você é a Bíblia que o mundo está lendo. Então, se você quer ficar
insaciável seja com isso. Senhor, eu não vou sossegar enquanto eu não trouxer mais gente para o altar. Eu não vou sossegar enquanto o Senhor não usar a minha vida e o meu testemunho. Eu não vou sossegar enquanto os jovens saírem das drogas por causa do que o Senhor fez na minha vida. Eu não vou sossegar enquanto o Senhor não me dá um ministério. Aí sim, aí vale a pena. É isso que a Bíblia está falando. Procurai tesouros no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque o ladrão, a traça consome dinheiro, consome medalha, consome green card, cidadania. A traça consome tudo. A traça só não consome as vidas que você conseguir levar para Jesus. Essa traça não consome. Elas estarão marcadas na eternidade. Deus tem um ministério para você. Toda a honra é tua nessa noite, Senhor. Toda a glória pertence ao Senhor. Nós estamos aqui no teu altar porque nós reconhecemos que precisamos de novo daquele coração do deserto que orava, que chorava, que clamava, que jejuava. Nós queremos esse coração de desespero pelas coisas santas, pelas coisas do reino, pelas coisas que o ladrão e a traça não conseguem consumir. Pai, eu oro por chamados, vocações aqui. Eu oro para que essa igreja seja uma igreja missionária, não só aqui, mas no mundo todo. Eu oro por criatividade, eu oro por oportunidade, eu oro por a direção do Espírito Santo sobre a vida desses irmãos e irmãs. Santo é o teu nome, Senhor. Enche do Espírito Santo. Nós confessamos, conforme os sonhos vão sendo concretizados, nós muitas vezes vamos perdendo a santidade, a seriedade, vamos ficando apáticos. Senhor, em nome de Jesus, cura o nosso coração na tua presença. É a oração do teu povo, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém. Aplaude o Senhor, aplaude bastante. Ele é digno, Ele é digno. Santo, aplaude o Senhor enquanto você volta para o seu lugar. Glória a Deus.